agora e considerando se especializar em fitoterapia? Sem dúvida, o campo da fitoterapia clínica e integrativa, e em especial com esse contexto de avaliação do paciente como um todo, é sem dúvida a próxima geração, é o outro nível do atendimento que o profissional terá em consultório e que fará a diferença de fato para os pacientes que o atendem. E que certamente dentro desse contexto formativo o recomendarão para outros pacientes, porque a visão e a eficiência do tratamento dentro desse contexto é muito maior do que na clínica convencional. Ter essa abordagem, mas procurar a formação específica que te traga essa abordagem. E isso é o que a gente vem trazendo aqui como proposta, né, para a Santa Casa, junto com a Gisele, trazer essa formação do uso das plantas dentro de um racional clínico integrativo, trazendo discussão de casos clínicos e abordagem que possa garantir essa transformação do paciente em um formador de saúde, não um tratador de doenças ou sintomas. Agora, a saúde mental, ela provavelmente vai continuar sendo, sim, um dos principais desafios das empresas, né? Então, as questões de ansiedade, depressão, burnout, elas podem ser encontradas com maior frequência, né, se a gente não começar a cuidar já, né? Então é aquela, como eu disse, né, aquela fadiga cognitiva, porque é muitos estímulos, muita atenção, a hiperconectividade, que também deixa, né, a mente muito cansada, e questões da vida moderna, como a solidão, o medo de ficar profissionalmente ultrapassado, é aquela ansiedade, né, do FOMO, né, que você está sempre, como é que find out, missing out, é uma sigla que é aquela ansiedade que a pessoa tem de estar acontecendo alguma coisa e eu não estar sabendo sobre aquilo, né? Então toda hora está acontecendo uma novidade e eu tenho que estar sempre ali antenado e atualizado, e isso gera também uma síndrome muito, muito complicada, né? Então uma pessoa tem que ter consciência disso. É aquela ansiedade por desempenho, é aquela dificuldade, né, de descansar, e aí tem aquelas questões também do que eu entendo que hoje em dia os jovens, né, eles estão muito antenados nisso, que é o propósito, né? Então realmente ter um propósito ali na empresa, né, da profissão que ele escolheu, do que ele está fazendo, que tem que estar associado com a habilidade que ele tem natural, né? Então também tem aí hoje em dia, né, os RHs e tudo, eles na hora que vão contratar, né, eles também tentam, as empresas maiores principalmente, vão fazer uma avaliação para entender qual que é a habilidade natural daquele colaborador, para que coloque ele numa posição adequada, né, para que ele não fique, porque se você colocar um profissional numa cadeira que não é o perfil dele, vai gerar um estresse, vai gerar uma insatisfação, você vai ter um turnover, né, vai ter ali uma rotatividade muito rápida, né, e isso é custo para a empresa. Então assim, é um reflexo aí grande, né, quando você não coloca realmente atenção de colocar um profissional na cadeira que ele realmente precisa estar, né. E então como que eu acho que vai estar a saúde mental, né, como a gente está aqui, né, percorrendo e imaginando, eu acho que é isso, a gente vai estar confrontando o tempo todo com essas questões de ansiedade, sim, né? Mas para mim, a meditação, ela é um espaço de autoconhecimento, é uma investigação. Eu acho que eu não abandonei aquele meu impulso e o desejo e aquela de me tornar um cientista. Só que mudou o olhar. Em vez de ser um olhar daqui para fora, é um olhar daqui para dentro. Né? Então, eu posso me livrar dos conceitos, eu posso me livrar de toda a estrutura racional para a qual eu fui formado, né? E começar a sentir o mundo, sentir a vida, me sentir vivo plenamente, né? A partir de uma outra perspectiva. Então, eu acho que a meditação, ela começou, para mim, abriu... às vezes a gente fala de retiro, de meditação, essas coisas,
para mim é uma expedição, né? Então, como se fosse um expedicionário, estivesse visitando diferentes espaços, e como um autoconhecimento, né? Então, o que eu tenho verificado que não se reduz a esse tempo que você se senta formalmente, né? Liga o seu timer, 10, 20, 30, 40 minutos, 5 minutos, 3 minutos. Não se resume a isso, mas é como se fosse um processo de vida, que a meditação está para além desse processo formal, de sentar, né? Ficar em silêncio, encontrar sua âncora, seja a respiração, as sensações que você sente, né, no corpo. Mas eu gostaria de perguntar, a erva baleeira poderia ajudar também? Então, a erva baleeira é uma planta que tem princípios ativos que estão relacionados mais para a sua ação anti-inflamatória. Então, é uma planta que a gente recomenda mais para dor. Então, vamos supor, a mulher está na fase de peri e pós-menopausa e sente dores, né, nas articulações, sente fadiga, aí é uma planta que a gente vai utilizar com esta finalidade para uso próprio.